Vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês no capítulo 8 de Daniel. Deixa aberto e já a gente conversa. Pronto, já vou dizer aqui. Eu já estou tão acostumado com a máscara que já está fazendo parte de mim. Com fé em Deus, já a gente vai poder se livrar disso. Meus irmãos, eu agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade de estar aqui na Igreja Central de Santo Antônio de Jesus. Essa é a segunda vez que eu venho. Eu vim aqui com a banda Adoraste, lá de Cruz das Almas, que eu fiz faculdade na Federal do Recôncavo. E aí a gente fazia parte da banda e um domingo à noite a gente veio e cantou aqui. Então eu já conheci a igreja de vocês. Como o pastor falou, eu vim da igreja da Ribeira. Essa confusão de igrejas que eu faço parte, porque assim, existem alguns lugares que aqui no Brasil, por exemplo, quem mora na Moca lá, diz assim, eu sou da Moca. Ribeira é um desses lugares que a gente tem um senso de pertencimento muito forte. E toda vez que alguém me pergunta de que igreja eu sou da Ribeira. De fato eu sou da Ribeira. Mas assim, quando eu conheci a minha esposa, a Juliana, ela não gosta muito de ser apresentada, mas faz parte do trabalho. Levanta aí, Júlia, pessoal de ver. Mais de 26 anos na mesma igreja, ela conseguiu me arrancar de lá. E aí me levou para a igreja de Cruzeiro. Depois disso a gente passou pela igreja de Vilas do Atlântico, em Laje de Freitas, e agora a gente está na igreja da Paralela. Graças a Deus a gente sempre buscou atuar na igreja, se colocando de maneira voluntária à disposição da igreja para servir a Deus. E é um prazer primeiramente para a gente. Deus fala conosco, Deus atua na nossa vida. Primeiramente, a nossa vida que é transformada quando a gente se coloca nas mãos de Deus. E eu agradeço a irmã que me convidou, a irmã Eti, aos pastores que me deram toda a recepção desde que a gente chegou aqui. E aos poucos a gente vai se conhecendo. Nesse primeiro momento vocês vão perceber que eu estou mais acuado, mais envergonhado. Mas a gente vai se soltando ao longo da semana. A gente não pode chegar na casa dos outros botando o pé no sofá, né? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, que tem cuidado de nós, te pedimos que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações. Amém. Que o Senhor, durante essa semana, esvazie-me de mim mesmo e fale no teu Santo Espírito da tua casa. Amém. Fala ao meu coração, primeiramente, a Deus, mas fala também ao coração de cada um dos teus filhos. Amém. Te pedimos isso não porque a gente mereça nada, porque nós não merecemos nada de ti. Mas é pelo mérito do sacrifício de Cristo Jesus. Amém. 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 Ao longo da semana eu vou apresentar algumas coisas sobre mim. Minha esposa diz que eu falo muito e falo muito sobre mim. E isso é um fato. É um defeito, mas é um fato. Eu vou mostrar aqui para vocês esse papelzinho aqui. Ele não sai da minha carteira, não. Esse aqui foi um bilhete que Juliana escreveu para mim. Não vou ler para vocês. Eu vou fazer assim, eu vou pedir, já que ela escreveu, ela lê para mim. A primeira palavra do bilhete vocês não vão entender. Eu chamo ele de Chelsea. Não tem um significado, é só uma forma carinhosa. Essa é a confiança que temos em Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E estarei com você para o que der e vier. Sempre lembrando do que colocamos em nossa aliança. Deus nos sempre. Te amo e um feliz sábado.
Espero que curta seu presente de Natal antecipado. Obrigado. Sim, vocês podem ficar com a inveja. Eu venho de uma família onde geralmente isso acontecia quando a gente fazia alguma coisa errada ou machucava o outro por algum motivo. A gente sempre teve o costume de escrever cartas. E algumas vezes eu precisei escrever algumas cartas para meu pai, para minha mãe, falei alguma coisa que não deveria, ou simplesmente porque eu precisava colocar o meu sentimento, a minha experiência com eles no papel. E nem sempre numa conversa a gente consegue articular de maneira adequada. Então, no nosso casamento também, eventualmente a gente troca algumas cartas. Eu lembro que Júlia ela trabalha no banco e ela precisa fazer algumas certificações para executar o trabalho dela. Ela vai fazer a certificação do CPA 10. E a gente estava namorando. Ela disse: durante essa semana a gente não vai se ver, porque eu vou estar concentrada nos estudos e aí não vai dar para a gente se ver. E aí todos os dias da semana eu passei na casa dela, escrevi uma carta e jogava por baixo da porta. Só que eu fiquei com uma agonia absurda, porque na casa dela morava o pai, a mãe, a irmã não morava de lá. E eu não sabia se a carta tinha chegado a ela, porque ela não me dava nenhuma notícia, não mandava mensagem, a gente simplesmente não se falou durante essa semana. E aí no final de tudo, quando a gente se encontrou, ela falou que leu e que gostou, e desde então a gente troca bilhetes, cartas e coisas assim. Existe uma característica na mensagem escrita que ela vai para além do que a mensagem falada tem capacidade. Quantos aqui já brincaram de telefone sem fio algum momento da vida? Eu acho que todo mundo já fez isso. A mensagem falada ela tende a se perder no processo. Ela tende a que os ruídos da comunicação ocupem um espaço e atrapalhem que o conteúdo seja entregue. E é interessante que quando Deus escolhe falar ao coração do ser humano, Ele escreve uma carta. E é sobre essa carta que a gente vai falar hoje. A semana de oração é uma semana de oração, reavivamento, reforma. E a gente tem que começar sempre pelo começo. A gente começa pelo básico. A gente começa no relacionamento com Deus, através daquilo que Ele escreveu para que Ele falasse conosco, ao nosso coração, a sua palavra. Eu possuo uma característica, eu gosto muito de pregações doutrinárias. Existem pessoas que são pregadores evangelísticos. Eu gosto mais de mensagens de ensino, esclarecimento dos fatos, do texto bíblico. Eu não sou pastor, eu trabalho, não que pastor não trabalhe, pelo amor de Deus, pastor trabalha e trabalha muito, mas eu trabalho um trabalho secular, enfim, e isso que a gente faz de maneira voluntária. Mas eu sou apaixonado por teologia e fica aqui até o conselho aos dois pastores que a gente tem hoje. Se por algum motivo eu cometer alguma gafe, falar algo que não está errado, pode interromper na hora. É melhor eu passar vergonha do que a igreja ficar com a informação equivocada. Mas assim, Deus ele entrega a sua mensagem empacotada em um livro. E é preciso que a gente entenda como esse livro foi construído, como a coisa foi estabelecida, para que a gente entenda as razões da nossa fé. A Bíblia vai ser claro dizer que cada cristão ele deve ter segurança para defender a sua fé, caso isso seja necessário. A gente hoje tem grandes apologetas que participam de debates e defendem o porquê acreditam no que acreditam. E às vezes a gente entra em... Não que... A melhor maneira de se vencer uma discussão é evitando-a, isso é um fato. Discutir religião, política e futebol, principalmente aqui no Brasil, é uma atividade inglória.
Então é melhor nem começar. Mas caso seja necessário que você dependa da motivação da sua fé, é necessário que você esteja pronto para fazer isso. A gente precisa de algumas coisas para entender o texto bíblico, e é sobre alguns desses pressupostos e até coisas que a própria Bíblia diz a respeito de si mesmo, que a gente vai levar em consideração hoje. Quando a gente fala sobre a inspiração bíblica, a gente tende a acreditar que isso se deu de uma forma ditada, que Deus disse e alguém foi lá e escreveu. Isso aconteceu em alguns momentos. Mas para entender a revelação bíblica, a gente precisa entender como Deus se revela. Deus ele se revela de algumas formas. A pregação de hoje, eu gosto sempre de dar as fontes, porque eu não quero que vocês acreditem em mim. Existe um conceito que para mim é fundamental, que é o conceito de autonomia espiritual. A gente precisa desenvolver isso. Esse aqui é o livro do pastor Rodrigo Silva. Ele é pastor, professor e doutor em arqueologia bíblica. O nome do livro é O Ceticismo da Fé. O título tende a assustar crente, mas o livro é muito bom. A Bíblia, que é a nossa fonte primária, e tem um livro que não está aqui, mas também é base para a nossa pregação de hoje, que é o Nisto Cremos. É o livro que reúne as doutrinas da Igreja Adventista. Deus ele se revela de algumas formas. Deus ele se revela primeiramente em uma revelação geral. A Bíblia vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento revela as obras de suas mãos. Então Deus ele se revela presente através da natureza. Para além disso, a Bíblia também vai falar sobre Deus escrever a sua lei no coração do homem. Então, mesmo em civilizações que não conhecem Cristo, povos que não têm acesso à história de Jesus, esses povos, eles também desenvolveram códigos de moralidade, que também é um argumento para a gente perceber a existência de Deus, através de manifestações religiosas. É só estudar a história e a gente vai ver que todos os códigos, todas as legislações, eles tiveram origem, mesmo em civilizações, mas o termo primitivo hoje não é mais usado. Mas como é um termo que comumente foi usado ao longo da história, eu vou usar aqui. Mesmo em civilizações mais primitivas, o desenvolvimento de códigos morais, de leis, foram criados com base em religião. Porque se sou eu quem decide o que é certo e errado, vai sempre prevalecer a lei mais forte. Então, era necessário que as pessoas reconhecessem a existência de um ser superior, acima de todos, e que estabeleciam as regras do jogo. Então, em todas as civilizações, dessa forma aconteceu. O certo e errado ultrapassavam a noção individual de cada um. Então Deus ele se revelou para todas as civilizações, para todas as pessoas, de uma maneira geral, certo? Isso está claro? Olha, eu vou pedir sempre feedback da igreja. É importante que vocês façam assim, vocês digam sim, amém. É importante para mim. Então assim, a igreja Deus ele se revela de maneira geral agora Deus escolhe dentro das pessoas que existiam na época um patriarca, o nome dele é Abraão, e agora Deus faz uma aliança com Abraão e ele, a partir de Abraão, estabelece uma grande nação que deveria servir como um grande farol para que as pessoas, ao olharem para aquele farol, entendessem qual era o ideal de Deus para a vida humana, e a partir desse momento as pessoas teriam acesso à vontade de Deus através daquele povo. O povo de Israel era dono exclusivo da verdade bíblica, da verdade de Deus? Não era. Mas a gente vai ter Melquisedeque, por exemplo, os sacerdotes de Salém, que ele servia a Deus. Existem outros casos na Bíblia, mas de maneira especial Deus se revelou através do povo de Israel, e isso foi compilado em um texto que a gente chama de Bíblia. E existem alguns mitos sobre a Bíblia que a gente precisa esclarecer. Por exemplo, a Bíblia ela não é um livro. Para alguns isso é uma percepção óbvia, mas para outros, não. A Bíblia não é um livro. Se você não tinha acesso a essa informação, agora tem. A Bíblia é composta por 66 livros, divididos em 2 grupos, que a gente chama de Antigo e Novo Testamento, mas possui
outros nomes. Por exemplo, o Antigo Testamento é também chamado de Bíblia Hebraica. E existem outros termos. Principalmente hoje em dia está se substituindo esse termo por Bíblia Hebraica pelo fato de Antigo Testamento às vezes passar uma conotação ruim, como algo que ficou para trás, como algo que não é contemporâneo, que não tem capacidade de agregar na nossa realidade de hoje. Por isso também o termo Antigo Testamento está deixando de ser usado. Mas a verdade é que são esses dois grupos, são 66 livros e também não foi escrita por um único autor. Não se assuste, eu vou explicar. Deus ele não é o autor da Bíblia, na nossa concepção editorial. Quando eu tenho uma empresa que é cliente nossa, que é uma editora de livros. E o autor é aquele que escreve. Do ponto de vista que escreve, Deus não escreveu na Bíblia. Existem algumas passagens específicas que são as palavras exatas de Deus, como por exemplo as falas de Jesus, como por exemplo os 10 mandamentos, mas são coisas pontuais distribuídas ao longo do texto bíblico, e nesse sentido Deus não é o autor. Mas ele é o autor, ou o co-autor, no sentido de que a Bíblia é o resultado da interação entre Deus e o homem, entre o homem e o homem. Conseguiram entender? Perfeito. O ser humano, para entender as coisas, ele entende na relação. Por exemplo, um bebê, ele nasce, ele precisa aprender as coisas da vida, precisa aprender a falar, precisa aprender a comer. E com quem esse bebê aprende? Primeiramente, ele aprende com os pais. Ele observa e ele começa a falar, começa a comer, começa a fazer as coisas, andar, tudo. O bebê, ele começa a imitar os seus pais, ou as pessoas com as quais ele convive. Mas isso sempre dá na relação. Eu gosto muito da expressão autodidata, porque eu me proponho a aprender as coisas dessa forma, mas às vezes isso é entendido de maneira equivocada, porque autodidata não é aquele que aprende sozinho, mas é aquele que escolhe a didática que vai aprender. Por quê? Beleza, eu sou um autodidata, ok, vou parar para estudar, e aí eu pego um livro. Peraí, mas se eu sou autodidata, por que eu não me ensino sem um livro? Alguém teve que escrever o livro. Então o ser humano ele sempre aprende de forma social. Eu posso assistir um vídeo, eu posso aprender numa conversa, eu posso estar numa aula, mas independentemente de qualquer forma, o ser humano ele aprende de forma social. Partindo do pressuposto que o ser humano aprende de forma social e aprende com o outro, a gente começa a entender por que Deus, ao invés de ele se manifestar fisicamente para um ser humano e convencê-lo de sua existência, de que ele é um Deus bom, ele entrega isso através de um texto e permite que as pessoas coloquem a sua própria personalidade no texto. Porque uma coisa, a gente já observa os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos eles possuem características literárias levemente diferentes. A gente consegue perceber a característica de cada um dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, de acordo com o jeito que cada um escrevia. Inclusive, a gente vai observar algumas contradições aparentes, que de fato não são contradições, e que isso justifica exatamente por que o texto bíblico é confiável. Por exemplo, na verdade eu vou contar uma história que aconteceu. Eu não lembro o nome do jornalista, ele tem uma relevância hoje teológica. Na época ele não era cristão, nada disso. Mas a esposa dele, tem um documentário no YouTube, acho que também tem no Netflix, sobre ele. A esposa dele conheceu a Cristo, era cristã, ele era ateu, e ele não conseguia conciliar as ideias que ela assumiu para a vida dela com o jeito dele de ver o mundo. Ele, ao mesmo tempo, também não queria se divorciar, nada disso. E um dia ele se dispôs a estudar a Bíblia para poder identificar se o relato da ressurreição de Cristo, se o relato da ressurreição de Cristo era um relato confiável. Gente, eu vou me soltar para a gente terminar rápido.
Já são 11h40, tranquilo. Se o relato da ressurreição de Cristo era um relato confiável. Ele tinha a especialidade de identificar em discursos, em testemunhos, se os relatos de crime eram verdadeiros ou não. Então ele pegou essa especialidade e comparou com os evangelhos e com os testemunhos bíblicos, para ver se aqueles textos, aquela história correspondia à realidade. Se de fato ele poderia mostrar para ela, ó, por esse motivo, esse homem que você acredita ser Deus, ele não ressuscitou. É só uma história que as pessoas inventaram e você acreditou. Mas, para surpresa dele, ele utilizando o método científico, ele consegue perceber que, no mínimo, os homens que escreveram a história de Cristo, eles acreditavam verdadeiramente ter visto Cristo ressuscitado. E aqui eu digo com muita responsabilidade, eu não posso dizer que ele chegou à conclusão de que Jesus ressuscitou. Mas a gente tem a garantia, do ponto de vista de método científico, obviamente até o próprio método científico não chega a dar uma garantia cabal, mas aí é discussão mais acadêmica do que outra coisa. Mas a verdade é que a gente consegue perceber que a crença na ressurreição de Cristo não é algo para idiotas, para pessoas inocentes, bobas, não. É algo palpável, a gente consegue entender que é perfeitamente possível você ser inteligente, você ser um ser racional e ainda assim acreditar em Deus e na sua palavra. Ele aponta que essas contradições aparentes, elas servem para comprovar como em situações que a gente viu um crime, uma coisa, e 10 pessoas vão contar a mesma história. As 10 pessoas vão dar os mesmos detalhes. É esperado que as 10 pessoas digam exatamente as mesmas coisas. Se a gente está num julgamento, por exemplo, e tem 10 testemunhas, essas 10 testemunhas contam exatamente a mesma história. O que a gente pode intuir? O que a gente pode pressupor? Eles combinaram a história. Então, muita gente observa pequenas contradições. Um diz que eram duas pessoas, outros dizem que foi um só, e um diz que passou por tal lugar, e outros dizem... A gente percebe que essa era a visão, a percepção humana, a maneira como aquelas pessoas perceberam a realidade à sua volta. E não tem nada de errado com isso. Cada um deu a sua versão da história, cada um colocou o seu jeito no texto, e a gente consegue, a partir disso, perceber que eles não combinaram. E óbvio, né? Eles não combinaram a história. Cada um disse a sua, aquilo que precisava servir. E isso também, a gente consegue perceber que alguns têm um argumento de que a Bíblia foi alterada ao longo da história. Se a Bíblia fosse alterada ao longo da história, a gente sairia, a gente que eu digo cristãos de maneira geral, durante boa parte do tempo a Igreja Católica ficou quase que responsável por perpetuar o texto bíblico. Então a Igreja Católica, por exemplo, poderia tirar dos textos bíblicos e limpar o texto bíblico de acordo com a sua própria teologia. E isso não aconteceu. Existem vários textos bíblicos que contradizem algumas das teologias católicas e eles não têm problema nenhum em afirmar isso e perceber isso. A Igreja Católica enxerga a religiosidade de uma maneira diferente dos evangélicos, da Igreja Adventista. Isso para eles não é um problema. Mas eles poderiam ter limpado o texto bíblico e tirando aquelas partes que não estavam de acordo. Ou então, eles poderiam acrescentar a própria teologia deles dentro do texto bíblico. Mas isso não aconteceu. A gente tem aí várias contradições irreconciliáveis entre o texto bíblico e entre a Igreja Católica. Eu falo isso com todo o respeito a quem é católico. Eu tenho parentes católicos, eu tenho um apreço por alguns projetos sociais que a Igreja Católica desenvolve. Eu tenho o maior respeito por quem é católico. Até porque eu acredito que existem mais pessoas que estarão no céu fora da Igreja Adventista do que dentro da Igreja Adventista. Porque Deus tem um povo que está espalhado em todos os lugares. Então eu entendo que eu falo isso com amor e respeito. Mas o texto bíblico, historicamente, arqueologicamente, é o texto mais confiável que a gente possui. A gente observa o texto bíblico e o texto bíblico é o texto mais conservado ao longo da história.
O segundo texto mais conservado é a Ilíada de Homero, e que tem cerca de 5 vezes menos cópias do que o texto bíblico. A Ilíada de Homero mais antiga que a gente tem cerca de 800 anos de quando ela foi originalmente escrita. No caso do texto bíblico, a gente tem cerca de 100 anos para a cópia mais antiga. Isso quer dizer que a gente, no momento em que a gente tem esses textos, a gente não tem uma diferença nem de 2 gerações. Então, as pessoas que viviam de maneira contemporânea até essa primeira cópia que a gente tem, mais antiga, poderiam contradizer esse texto bíblico, isso não aconteceu. Então, acreditar na Bíblia, acreditar em Deus, acreditar na sua palavra, não é algo para gente boba. Existem pessoas fazendo teologia séria, fazendo pesquisas arqueológicas sérias, que podem apontar para a gente evidências de que a nossa fé, ela não precisa ser cega. A gente pode acreditar de maneira com o coração e com a razão. A Bíblia diz que a gente deve adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu acabei falando algumas coisas e a gente já ultrapassou a parte do texto de Daniel. A gente está correndo, então a gente vai passar para aqui agora. 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 21. Diz assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram por parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E isso resume o que a gente falou até agora. Vocês vão perceber que ao longo da semana a gente vai usar mais versos bíblicos, mas eu acho complicado a gente defender a Bíblia com base nos textos bíblicos. Acho que a gente pode apontar o que a Bíblia diz a respeito de si mesma, mas a gente não pode defender o texto bíblico dentro do próprio texto bíblico, porque a gente entraria com a linha de raciocínio e ciclo, e aí fica fácil defender se já os pressupostos já estabelecem que esse é o livro verdadeiro e a palavra de Deus. Então, ao longo da semana, a gente vai usar mais textos bíblicos, mas nesse momento eu queria desenvolver alguns raciocínios com vocês mesmos, até para seguir como base, já que a gente durante a semana vai usar o texto bíblico. A nossa relação com o texto bíblico, ela precisa ser unicamente assim, toda positiva, a Bíblia é um livro excepcional, o livro mais lido ao longo da história. A nossa civilização ela foi baseada na cultura judaico-cristã, e isso implica em reconhecer a Bíblia como um livro sagrado. Eu poderia só falar coisas boas da Bíblia, e tem um monte de coisa boa para a gente falar. Só que a gente também não pode se esquivar de alguns fatos históricos, algumas coisas que aconteceram ao longo da história humana que tiveram a Bíblia como plano de fundo. Por exemplo, algumas atrocidades foram feitas em nome do texto bíblico. Como que a gente reconcilia? Quem consegue falar com já? Por favor? Já estou incomodando. Como é que a gente reconcilia, por exemplo, a Inquisição com a gente reconhecer o texto bíblico como texto sagrado e a palavra de Deus? Quando a gente observa, por exemplo, esse livro da Idade Média, e isso vale para vários casos, eu não tenho como guardar todos aqui, por isso eu escolhi a palavra esse, mas vocês podem pesquisar e estudar de maneira mais profunda. O texto bíblico, ele, na verdade, teve o seu acesso impedido pelas populações. Então, a Inquisição não pode ser botada na conta da Bíblia. Porque, na verdade, as pessoas não tinham acesso ao texto bíblico. Isso ficava recluso ao contexto das igrejas.
Então não dá para botar na conta da Bíblia algo que a Bíblia... A Bíblia não é responsável. E existem vários outros casos na Bíblia onde... Na Bíblia não. Com a Bíblia como plano de fundo, onde a curiosidade é o modo a atrocidades serem feitas com base no texto bíblico em cima de uma interpretação ruim. Eu não sei quantos de vocês lembram que teve um caso que ficou famoso no Brasil de um pastor que ele adulterava com as mulheres da igreja. E aí foram fazer uma reportagem com ele, dizendo assim, aqui no livro de Oséias e tal, toma uma mulher e adultera. E aí o repórter disse assim, não, pastor, está escrito adúltera, toma uma mulher adúltera. E aí ele disse assim, então, né? E não conseguiu se explicar pelo simples fato de que ele não estava fazendo uma interpretação incorreta a respeito do texto bíblico. E isso é um absurdo. Ele fez algo errado. Agora a Bíblia pode ser culpada pelo que ele fez? Não pode. Estou fazendo alguns cortes aqui na pregação, mas a gente... Pronto. Como eu falei para vocês, a Bíblia, ela... Quando a gente entra em algumas conversas sobre a Bíblia, a gente precisa ter alguma maturidade teológica e histórica. Eu já peguei algumas discussões e tal, já vi as pessoas utilizarem alguns argumentos que não são válidos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia, em momento algum, pede para que nós sejamos advogados de Deus. Deus não precisa de advogado. A constatação óbvia, mas precisa ser dita em alguns momentos. Deus não precisa de advogados. Deus nos convida a ser testemunhas. Conseguiram perceber a diferença? A partir do momento que a gente entra em algumas discussões e a gente leva aquilo de maneira... Existe a expressão sequestro da amígdala, quando você permite que o seu emocional tome conta da sua razão e a partir daquele momento você entra em dissonância cognitiva e a única coisa que você deseja é provar que está certo. E a gente entra em situações como essas e comete, a gente, eu digo nós cristãos, comete alguns erros que chegam a ser ridículos. Por exemplo, eu não lembro exatamente quando, mas faz um tempo, algumas décadas, que vazou-se na internet uma imagem de ossos gigantes e alguns arqueólogos limpando. E essa imagem volta e meia, volta ao contexto cristão, como se isso fosse uma prova dos nefelins, dos gigantes que existiram, e que isso era uma prova arqueológica bíblica. Quando isso originalmente foi feito como uma piada, para fazer crente de besta. E isso é replicado em vários sites cristãos. Mas as pessoas não se preocupam em ver as fontes. Hoje em dia a gente está com um tempo na moda, fake news e tudo mais. Para fugir disso é muito simples, é pesquisar e ir a fundo nas coisas. E o convite hoje, quando a gente aborda essa primeira parte sobre a palavra de Deus, é que a leitura da palavra de Deus não fique no superficial. Para que a gente não entre na ideia de interpretações infantis até do texto, que levam a gente a tomar ações ruins, incorretas. Além desse caso, teve o caso da Arca de Noé, que as pessoas disseram que a Arca de Noé foi achada na Turquia e tudo mais. Isso chegou a ser matéria da Record. E antes de ter conclusões mais cientificamente apuradas, tinha meio mundo de cristãos. E eu não vou dizer para vocês, a gente está aqui para reconhecer erro. Eu tinha por volta de uns 17 anos. E em uma das minhas pregações eu utilizei isso como sendo
algo confiável. Não, porque saiu na R7 é verdade. Não é. Então, assim, a gente precisa se aprofundar no conhecimento científico, no conhecimento bíblico, teológico, para que a gente tenha segurança daquilo que a gente aprende. Por fim, eu queria apresentar para vocês o argumento que, para mim, é mais forte a respeito do texto bíblico. Como eu disse para vocês, Deus nos convida a ser testemunhas e não advogados. E a Bíblia ela foi escrita com base em testemunhos. Quando a gente tem acesso ao texto bíblico e a experiência de estudar profundamente, como a própria Bíblia diz a respeito de si mesmo, a palavra de Deus não volta vazia. A gente pode chegar em qualquer penitenciária aí, pode escolher uma, e a gente vai pegar o livro vermelho do comunismo e vai largar lá. A gente vai pegar o Capital de Karl Marx, a obra de Von Mises, para a identificação do campo da direita, da esquerda. A gente pode pegar a obra de Adam Smith, Freud. Pode escolher. Sócrates, Aristóteles. Qualquer que seja dos pensadores históricos que influenciaram, inclusive, a nossa civilização. Pega qualquer uma dessas obras e distribui para cada preso. Vocês acham que esses livros seriam capazes de transformar a vida deles? Não. E isso não precisa ficar na zona do achismo, não. Existem algumas pesquisas utilizando o método científico, levantamento de entrevistas dentro de presídios, e que a gente tem isso como informação concreta. Agora coloca na mão de cada preso uma Bíblia. Eu desafio vocês a afirmar que com 2 anos a gente tem 3 igrejas lá dentro. O texto bíblico ele não é somente um relatório histórico das coisas que aconteceram. Como eu falei para vocês, é uma carta de Deus para nós. Em alguns momentos ele se deu o trabalho de escrever de próprio punho. E quando o texto bíblico da Bíblia hebraica não foi suficiente para revelar Deus, Deus se revelou de forma pessoal através de Cristo Jesus. Amém. Quer saber se Deus é bom? Olha para a vida de Cristo. Quer entender como nós devemos viver de maneira adequada? Olha para Cristo. Não satisfeito da relação através do texto, ele veio até nós. O meu convite é que, além de entender Cristo na cruz, ressuscitado, como uma figura unicamente confiável historicamente, e a gente pode ter isso através dos estudos que a gente tem sobre a Bíblia, eu quero convidar vocês a se relacionar com Cristo, Deus homem, que escolheu se fazer presente em nosso meio. E a partir do momento que ele ressuscita e volta aos céus, e que tem o seu sacrifício aceito por Deus Pai, ele envia o Espírito Santo não para habitar no meio de nós, mas em nós. Amém. E isso não pode se dar de maneira superficial, rasteira, infantil. Não. O texto bíblico ele precisa ser estudado de maneira séria. Quando a gente... Pode deixar. Quando a gente
se relaciona com o texto bíblico, a gente entende o grau de profundidade que aquele texto tem. O impacto que aquilo causa na nossa vida. É impossível se relacionar com o texto bíblico e ignorá-lo. Você pode rejeitá-lo, você pode fazer piada sobre ele, você pode fazer qualquer coisa, mas você não consegue ignorá-lo. A palavra de Deus, ela hoje é o meio que a gente tem para se relacionar com esse Deus que escolheu vir até nós. O sacrifício de Deus, de Cristo, ele tem importância, independentemente de se eu ou você aceita. Agora, na nossa vida, o sacrifício de Jesus só tem relevância. A ressurreição de Cristo só é real em nossa vida se nós aceitarmos. O texto bíblico, ele é um dos livros mais perigosos que já foram escritos. Quando mal interpretado, deu vazão a atitudes terríveis para os seres humanos. A gente entrou em guerra, a gente matou um ao outro, fizemos coisas terríveis quando o texto foi mal interpretado. A gente pode encarar o texto bíblico como sendo verdadeiro ou como sendo falso. Quando a gente observa para o texto bíblico e supõe e entende que ele é falso, a verdade é que a gente deveria sair queimando o Bíblia por aí. Porque o nível de interferência que esse livro tem na vida humana, melhor seria que a gente tentasse ele no armário e escondesse e ninguém tivesse acesso. Agora, a partir do momento que a gente tem o texto bíblico como sendo um texto verdadeiro, historicamente confiável, e a palavra de Deus para nós não podemos tratar deste livro de forma leviana. A nossa intimidade com Deus através de sua palavra precisa ser diária. A gente precisa estar em contato com Cristo todos os dias. Porque esse livro traz verdades absurdas. E se você acredita nelas, não dá para tratar isso como sendo algo corriqueiro. Não dá para não perceber a importância e a seriedade do que a Bíblia revela. O convite, não é o meu convite para vocês, não. É o convite de Deus para vocês hoje. Amém. Jesus diz assim, estou à porta do seu coração e eu estou batendo. No momento que você abrir a porta, eu entro e saio com você. A decisão é de quem está dentro. A gente tem música especial? Não? Eu queria convidar vocês que querem fazer hoje um compromisso de reatar os laços com Cristo através da sua palavra. Você que queria deixar de levar um cristianismo superficial, onde o estudo da Bíblia é feito dia sim, dia não, alguns dias não. Eu queria convidar você a fazer um estudo sério, uma conversa pessoal e íntima, um relacionamento verdadeiro com Deus. Se o seu desejo é esse, independentemente de você ser adventista, batista, presbiteriano, católico, se o seu desejo assim, é conectar com Deus através da sua palavra, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu sei que a gente precisa manter um grau de distanciamento, mas com cuidado, se a gente pudesse ficar aqui à frente, eu queria fazer uma oração especial com vocês. A gente vai ter este sábado até o próximo sábado para estar juntos. E eu fui encarregado de fazer um desafio para vocês. A gente tem um material do Primeiro Deus, que é um motivo também que impulsiona essa semana de oração. Eu vou estar aqui
Júlio volta para Salvador amanhã e vem novamente no próximo final de semana. Mas eu vou estar aqui em tempo integral. Eu vou estar trabalhando durante o dia, mas caso haja necessidade de fazer uma visita, algum tipo, a gente pode estar ajustando isso. Mas o convite para vocês é que vocês estejam aqui comigo durante as manhãs, para que a gente faça o estudo do primeiro Deus juntos. Quem estiver interessado, quem tiver condições, o horário é bem complicado para quem precisa sair, para trabalhar e tudo mais, eu entendo. Mas se você quiser e puder, eu estarei aqui para que a gente possa estudar esse material e a palavra de Deus de maneira orientada juntos. Eu acredito que 5h30 da manhã é um bom horário, porque quem precisa sair, trabalhar, pegar o transporte e tal, acho que é um bom horário. Então, a partir das 5h30 da manhã, eu vou estar aqui. Quem quiser e puder, pode vir, a gente vai estar estudando um pouco mais, de maneira mais profunda, a palavra de Deus. Senhor Deus, eterno Pai, queremos te agradecer a Deus porque o Senhor é maravilhoso e tem cuidado de nós. Obrigado. O Senhor se deu o trabalho, Deus, de escrever uma carta de amor para nós. O Senhor levantou profetas para que, imbuídos pelo Espírito Santo, escrevessem o texto sagrado e esse texto sagrado fosse preservado e chegasse até nós. Pai, em vários momentos a gente se distancia do Senhor, negligencia o estudo da Tua Palavra, mas viemos aqui à frente para reafirmar o compromisso que um dia fizemos contigo de nos relacionar de forma profunda com o Senhor. Amém. E isso se dá através do texto bíblico, através da oração, da comunhão, da experiência diária, de um olhar atento para enxergar os teus milagres, ó Deus. Te pedimos que o Senhor nos conduza durante essa semana e que as mensagens que cheguem aos nossos corações, elas possam se fixar lá e a gente guarde a Tua palavra em nosso coração para que não venhamos pecar contra Ti, Deus. Que o Senhor, Pai, abençoe de maneira especial cada pessoa que veio aqui à frente. Algumas pessoas ficaram nos bancos e não tem problema, às vezes é vergonha, às vezes se sente mais confortável ali. Mas eu queria te pedir que o Senhor tocasse no coração de cada uma delas também. Amém. Que reate, ó Deus, os laços de conversa, o laço de intimidade, o laço da presença do Senhor na vida de cada pessoa aqui. Amém. De maneira especial, aqueles que firmaram um compromisso contigo hoje, que o Senhor fortaleça essa decisão nos corações deles, para que eles aprofundem-se no conhecimento do Senhor e na experiência contigo, Deus. Nós te pedimos isso não porque nós mereçamos nada, mas é porque Cristo disse que a gente podia pedir algumas coisas ao Senhor no nome dele. É verdade. Amém.